Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E eu quero começar esse vídeo fazendo para você a seguinte pergunta. Você conhece aqui quem são essas pessoas? Quem são eles? Você saberia dizer quem é essa figura que está aí no quadradinho número 1, aí no número 2, acima, aí no centro? Quem é essa pessoa? Essa aí de gorro vermelho, o número 3, quem é esse camarada? E aqui embaixo, nesse quadradinho mais branco, quem é esse número 4 e quem é esse de número 5 que também está de gorro vermelho? 3 e 5 estão de gorro vermelho. Quem são essas figuras? É a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta para você é o seguinte. Você sabia que o movimento renascentista, movimento esse do qual essas pessoas aqui estão totalmente ligadas, eu vou te falar quem é cada uma delas, são os principais, na minha opinião, personagens do movimento renascentista, ou estão entre os principais, né? Mas você sabia que o movimento renascentista tem tudo a ver com o movimento luciferiano, ou luciferianismo, e outra coisa que eu quero te falar, você sabia que o movimento renascentista, gente, aqui entenda uma coisa, não tem uma pretensão de atacar nenhuma religião, mas eu quero trazer dados históricos, quero que você assista o vídeo para depois você questionar. Esse aqui é só a primeira parte desse vídeo. Mas o movimento renascentista está totalmente ligado com a Igreja Católica Apostólica Romana. Não há como, deixa eu falar aqui para você claramente, não há como falar de renascentismo sem falar de catolicismo romano. Por quê? O movimento renascentista ele foi financiado pela Igreja Católica Apostólica Romana, pelos papas de sua época. Então, o que eu quero tentar trazer para você aqui hoje? Compreenda que a minha playlist sobre o fim da Igreja Bíblica, eu já estou desenvolvendo essa playlist, mas volte lá e assista os vídeos dessa playlist. Depois eu fiz uma outra playlist que é um assunto complementar, paralelo, mas eu quis separar porque lá eu falo especificamente sobre luciferianismo, mostrando que luciferianismo é humanismo, e lá eu mostrei um filósofo dizendo isso. Então, e o movimento humanista, por sua vez, ele foi trazido, fundamentado, estabelecido, estudado pela Igreja Católica Apostólica Romana. E nós vamos entender isso aí. Então, para você entender melhor, entenda aqui o seguinte. O humanismo, né, é um movimento que nasce no berço esotérico. E aqui está um problema, né? Por isso eu queria até te pedir, mostra esse vídeo para um jovem, para o seu filho, para a sua filha, aqueles que estão estudando, né? Por quê? Quando você vai para a escola, você aprende que o que é o movimento renascentista? Não, o movimento renascentista foi apenas, vamos dizer assim, a restauração, o resgate do pensamento clássico dos gregos, o pensamento da cultura grega clássica, né? É isso que a gente ouve falar. Mas eu vou te mostrar que o resgate do pensamento grego clássico, de filósofos como principalmente Platão, mas também Sócrates, Aristóteles, dentre outros, a ideia era colocar o homem no foco, no centro. O homem é a medida de todas as coisas, né? Como disse Protágoras. Então, o homem passa a ser o centro, a principal obra da criação, e isso tem a ver com o seu potencial divino. Tudo isso foi trazido pelo renascentismo. E esse movimento, ele é visto como luciferiano, ou por quê? Assistam a minha playlist sobre isso, que lá eu explico. Não tem nada a ver, entre aspas, né, com adorar Satanás diretamente. Diretamente não. Mas o que acontece? Assim, o que eles vão dizer? Ora, se para o cristianismo Lúcifer propôs que o homem deveria comer do fruto, porque Lúcifer disse, coma e serás como Deus, então você pode alcançar a plenitude, né, do seu potencial divino e ser semelhante a Deus, porque tudo é um. Então, essa ideia de Lúcifer foi o quê? Foi resgatar o homem da escuridão, né, da ignorância das trevas e levá-lo para a luz do conhecimento.
Então o renascentismo ele está trazendo um novo renascimento para a humanidade. E a base do renascentismo é o quê? São movimentos esotéricos, como eu vou te mostrar aqui. Então compreenda, há uma ligação, vamos dizer, inquestionável entre as ideias do fim da igreja bíblica, porque isso passa não mais por dogmas bíblicos, doutrinas bíblicas, mas pela descoberta do homem, do seu próprio potencial divino, da centelha divina que está dentro dele, né? E aí isso vai se ser fundamentado no movimento renascentista que vai valorizar o humanismo. E o humanismo diz que Lúcifer é o portador da luz, é aquele que veio trazer a centelha divina para o homem. Então Lúcifer não é mau. Quem é mau é o Deus ali do Antigo Testamento que queria aprisionar o homem na ignorância, deixando o homem escravo ali dos desejos desse Deus, escravo do domínio desse Deus, enquanto que Lúcifer quis libertá-lo. Então esse pensamento luciferiano, ele é coerente, ele está de acordo com o pensamento dos humanistas ali do renascentismo, que, por incrível que pareça, foram financiados pelos papas, tá bom? Então, gente, você vai entender isso muito claramente aqui nesses vídeos que eu vou fazer, porque eles são complementares, tá bom? Então vamos voltar aqui às imagens, para nós estudarmos aqui quem são eles de um por um. Então primeiro você vai ver aqui Leonardo da Vinci, né? E vamos falar sobre esse polímata. Polímata porque ele tinha uma variedade, ele dominava uma série de áreas do conhecimento, né? E então o que acontece daí, né? Não vou falar sobre isso para não misturar os assuntos, mas ele era um polímata, ele era um escritor, ele era um escultor, ele era um pintor, ele era um engenheiro, ele era um inventor, enfim, por aí vai. Então ele dominava várias artes. O número 2 aí você vai ter o Papa Leão X, um papa da família Medici, né? Pronunciando aqui em italiano, mas eu vou falar aqui como um brasileiro, ele era da família Medici. Então, uma família que foi a mais importante, aqui eu posso afirmar, ela foi a mais importante família do movimento renascentista, você vai entender por quê. No próximo vídeo eu vou trazer a genealogia dessa família para você compreender a importância que eles tinham como banqueiros e como uma família que dominava o Vaticano, né? Isso aí eu vou te mostrar lá dentro. Essa família, ela dominou o Vaticano por muito tempo, inclusive dessa família vieram 4 papas, para você ter uma ideia do poder que eles tinham. 4 papas. Esse aqui é um deles, o Papa Leão X. Esse foi o Papa que excomungou o Lutero. E aí nós vamos aproveitar para mostrar que este contexto deu margem para a Reforma Protestante, que já vinha, é um movimento que não surgiu com Lutero, né? E você vai entender aqui algo que eu acho muito injusto de uma elite católica hoje, né? Que tem feito aí uns questionamentos com Lutero, escondem que Lutero era um produto daquele tempo e um produto daquela igreja. Mas a partir do momento que Lutero se voltou para a escritura, ele viu que aquilo estava se afastando totalmente das escrituras sagradas. Mas eu vou mostrar isso aqui em detalhes para você. Então, o terceiro aí ele é o segundo nome mais importante desse movimento renascentista do ponto de vista cultural, porque esse é Pico della Mirandola, ou della Mirandola, como alguns pronunciam. Eu acho que Mirandola está mais no italiano e Mirandola, né, talvez mais aportuguesado. Eu vou chamar de Mirandola, porque uma maioria chama de Mirandola. Mas esse é Pico della Mirandola, Giovanni Pico della Mirandola. Esse homem, ele foi importante para construir o que nós chamamos de cabala cristã. Esse nome não pegou, mas ela existe, uma cabala cristã. Então ali ele conseguiu desenvolver uma harmonia entre as ideias do cristianismo e as ideias do esoterismo. Então ele tentou harmonizar e mostrou que não era contraditório. O cristianismo com o hermetismo, com o gnosticismo, com a cabala judaica, não são contraditórios. Ele vai desenvolver esse pensamento.
Então o que foi o renascentismo? Foi o quê? Foi um movimento de sincretismo, mostrando que essas visões, elas têm tudo a ver. E aí nós vamos mostrar aqui a ideia da prisca teologia, ou a primeira teologia, e a ideia da filosofia perene, ou da teologia perene, né? Então, esse perennialismo, essa teologia perene, ou filosofia perene, tem a ver com a prisca teologia. Eles tentaram harmonizar tudo isso com o cristianismo. E aqui embaixo você tem, eu deveria ter até colocado ele antes, né? Porque Marsilio Ficini é o primeiro dos nomes do renascentismo, porque ele foi contratado pela família Medici, que foi apoiada pelos papas dessa família e financiaram Marsilio Ficini. Então esse de número 5 aí que você está vendo, nós vamos falar sobre ele, tá? Hoje eu vou te mostrar mais o contexto ali histórico daquele contexto, daquele período. Marsilio Ficini, ele fundou uma academia platônica em Florença, na Itália, e lá ele traduziu obras importantíssimas dos místicos de outras tradições do Oriente, e essas traduções foram financiadas pela família Medici e apoiada pelo Papa Leão X e outros papas ali do período. Então esses documentos, essas traduções, elas eram para quê? Justamente fazia parte do movimento renascentista. Então é um renascimento da humanidade, é um renascimento que não tem nada a ver com o cristianismo bíblico, né? Então o que é que nós estamos criando ali? Uma nova visão espiritual de mundo, tá? Então Marsilio Ficini e Pico della Mirandola são os principais nomes do ponto de vista religioso. Esta espiritualidade, ela vai ser transmitida através das artes. E aí é onde entra, por exemplo, Da Vinci e Michelangelo, né? Então, gente, vocês vão vendo as conexões de tudo isso ali no movimento renascentista. Então, vamos seguir aqui com os slides para a gente ir vendo aqui as ideias. Então, você tem o renascentismo humanista italiano. Ou seja, por que eu coloquei Roma aqui? Porque tudo isso foi financiado pelo Vaticano, que está em Roma. Mas eu queria deixar claro que a principal cidade da Itália, de onde floresceu esse movimento, foi Florença. Gente, vocês vão ver como isso está hoje em nossos dias, como isso tem a ver com essa mudança que está tendo para o fim da Igreja Bíblica. Então vamos associar aqui. Então você tem aqui um movimento que é o renascentismo humanista. E o humanista, ele vai ser chamado de luciferianismo, porque o homem está no centro, né? Vamos dizer, da criação. O homem, eles vão tentar, estão conseguindo, né? Tirar a ideia do pecado original, de que nós nascemos indignos e somente através de Jesus Cristo em nossas vidas é que nós temos o acesso a Deus, que Jesus é o caminho através do perdão dos pecados. Essa história de Cristo ter morrido em nosso lugar, ou seja, a ideia da morte vicária, vicário significa no lugar de, então isso não existe para eles. O homem vai buscar o seu próprio desenvolvimento divino e se aproximar da divindade, do pleroma, né, como chamam lá os hinduístas, né? Ou seja, o homem, ele alcança o seu estado primordial, o seu estado de origem espiritual, através de um processo evolutivo. Então, à medida que eu desenvolvo essa espiritualidade, eu estou evoluindo e me preparando para em futuras encarnações, até o ponto de que eu não preciso mais reencarnar. Então essa evolução espiritual, ela é algo que é comum no pensamento esotérico, né? Seja ele qual for. Então é isso que eles chamam de humanismo. Por quê? Porque tudo está centrado no homem. É o homem quem vai desenvolver isso e o homem passa a não depender mais de Deus. Daí a ideia de acabar com a igreja, com os dogmas, com a ideia de congregar e tudo isso. Por quê? Porque essas coisas atrapalham, né? Para eles, isso aí atrapalha o desenvolvimento da humanidade. Então, o que acontece, gente?
Então aqui nós vamos ter a história de papas, de judeus místicos, e eu vou frisar muito isso aqui para você entender como o judaísmo influenciou. E eu quero também aproveitar outros vídeos para mostrar como ali o judaísmo já controlava o Vaticano. E na minha opinião, hoje não há mais diferença entre o catolicismo de hoje com os projetos do movimento judaico, do movimento sionista, do movimento cabalista. Você vai entender isso claramente aqui, tá? Então, antes de me criticar, assista o que eu vou te mostrar aqui, porque você vai entender que em toda a história do catolicismo romano, você teve uma influência muito poderosa ali. Primeiro, do paganismo romano dentro do catolicismo. Isso vai, obviamente, vai acontecer a partir de Constantino, né? Claro que ali ainda é muito incipiente, ainda é muito prematuro, mas isso vai se desenvolver e isso vai ser, vamos dizer, isso vai ser acentuado com a influência judaica. Nesse período aqui, ela já está dominando. Você vai entender porque é aqui que vai surgir os jesuítas, tá? E nesse mesmo período. Então esse período aqui, ele é importante para a gente compreender o que estava acontecendo ali na Europa e qual é a relação do Vaticano nesse contexto renascentista. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então, papas, judeus místicos e a cabala cristã. Gente, essa é a primeira parte desse estudo, tá bom? E esse homem aqui que está aqui do lado é o Pico della Mirandola. Ele vai escrever esse livro aqui chamado Oratio Hominis Dignitate, que seria a oração da dignidade do homem, oração pela dignidade do homem. Que na verdade esta oração significa um pronunciamento, né? Na verdade é uma... Desculpa aí, gente, é porque teve um probleminha aqui, mas vamos lá. Então, a oração pela dignidade do homem, na verdade, é um discurso, né? É uma fala, é um manifesto sobre a dignidade do homem. E aí eu quero mais na frente, porque eu tenho esse livro, né? E eu quero mostrar para vocês algumas das suas falas, onde ele coloca o homem como uma divindade e o homem ele ser o autor do seu destino. O homem ele ser o protagonista da sua própria história, desenvolvendo sua própria espiritualidade e sendo elo de ligação entre o mundo da perfeição e o mundo aqui da matéria. Então é uma visão totalmente esotérica, mas ele também foi financiado pela família Medici. Ele vai ser alguém ali que vai se relacionar com Marsilio Ficini, sendo ele bem mais novo, mas Pico della Mirandola, ele é, juntamente com Marsilio Ficini, os principais nomes deste período. Então, o que acontece? Vamos passar aqui os slides para a gente seguir. Então, gente, olha só. Eu coloquei aqui para vocês o Leonardo da Vinci, né? O Leonardo da Vinci tá aqui, né? Aqui abaixo, aqui essa figura aqui abaixo. Olha a data que Leonardo da Vinci nasce. 1442 e morre em 1512. Então veja que ele é do período de Martinho Lutero. Então, Leonardo, esse período, gente, ele foi muito importante para a gente entender toda aquela mudança. Hoje, quando muita gente questiona, eu não vou entrar nesse mérito aqui, sobre terra plana e terra globo, eu queria que a gente compreendesse que foi nesse período humanista, por isso que muitas vezes quando alguém fala assim, terraplanista é louco, não é louco. Eu não quero aqui emitir a minha opinião porque eu preciso me fundamentar melhor. Mas ele não é louco, porque foi nesse período de mudança de visão espiritual que vai surgir essas grandes teorias. Então você vê, por exemplo, que Nicolau Copérnico, ele é desse período aqui. Nicolau Copérnico, eu não lembro exatamente quando, mas ele nasce em 1400 e alguma coisa, eu não sei se está nesse slide ou está em outro, mas ele nasce em 1400 e alguma coisa e ainda morre, salvo engano, ali em 1400 também e pouco. Entendeu? Ele é anterior a Galileu Galilei. Então você tinha uma visão ali de que a Terra era o centro do universo e, portanto, o Sol girava em torno da Terra. Era um geocentrismo, ou seja, a Terra é o centro. E depois vão mudar para o heliocentrismo, Hélios, né? Que é a palavra grega para Sol. E o Sol se torna o centro do universo, heliocentrismo. Então, vamos lá. Gente, só lembrando aqui, tá? Que Hélios era um deus grego, era um titã.
Então observa que nós estamos num período aonde toda a mitologia, todo o paganismo, eu fiz um vídeo aqui sobre o fim da Igreja Bíblica, que eu mostro como os nomes dos meses, das semanas, né? Vamos dizer, todo o nosso arcabouço de conhecimento de científico, eu mostro os símbolos aí de todas as áreas das nossas ciências, como todos estão aí, os nossos símbolos são todos ligados ao paganismo, né? A serpente ali no caduceu de Hermes, né? No caduceu de Hermes, que vamos falar de Hermes aqui, no bastão de Esculápio. Então, todas essas divindades pagãs, elas vão dando nomes aqui aos nossos astros, às nossas estrelas, né? Aos nossos meses do ano. Então, observe que isso tem a ver com um questionamento que se faz. Então, Hélios, né? Ou seja, o Deus Sol, ele passa a ser o centro. Será que foi realmente uma descoberta científica? Será que tudo isso é científico? Ou será que foi uma forma de colocar o Deus Sol no lugar do qual ele era digno? Então tá aí, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, né? Mas vamos ficar então com aquilo que eu posso provar. Então tá lá. Então Leonardo da Vinci, ele morre aqui em 1512, e eu coloquei aqui as suas obras talvez mais conhecidas, que é Mona Lisa, pelo menos para nós que não, para mim, né, que não sou nenhum intelectual, que não sou nenhum, né, não sou nenhum artista, então eu praticamente conheço basicamente Mona Lisa e o Homem Vitruviano. Essa imagem que você está vendo aí à direita, desse homem, você observa que ele está dentro de um quadrado e o quadrado dentro de um círculo. São figuras geométricas, são, como é que eles sempre usam, são geometria sagrada. Então o quadrado tem um significado espiritual, ele é um símbolo, né, de uma realidade espiritual, o círculo também, mas veja que o homem, ele está dentro dessa forma geométrica, de braços abertos, né, em duas posições diferentes, e isso tem um simbolismo espiritual. Então, Leonardo da Vinci desenvolveu essa imagem a partir da ideia de Vitrúvio, que tinha uma certa ideia do homem, e Da Vinci ele conseguiu fazer aí, ele criou essa imagem que aí tem todo um significado místico, né? Então Vitrúvio foi um engenheiro romano, salvo engano do século I, século II, se eu não estiver enganado, e Da Vinci ele vai desenhar esse homem vitruviano por causa do pensamento de Vitrúvio, mas aqui tem um significado espiritual. Então vamos lá. E aí você vai ter o outro, que é Michelangelo. Esses homens vão ter problemas com o Papa Júlio II, né? E Michelangelo, a obra mais conhecida dele, dentre tantas, né, é justamente a criação de Adão. E aqui você vê que existem assim diversas especulações do que de fato significa esse desenho. A gente fala aqui da criação, mas eu entendo que aqui Adão já está criado. E na minha humilde opinião, conhecendo o pensamento esotérico e conhecendo esse contexto, assim, não que eu conheça profundamente, mas o que eu conheço, dá para que para que eu pense que, na verdade, aí é como se fosse uma transmissão da divindade para o homem, né? É como se fosse Deus aí representado por esse senhor aí barbudo, ele transmitindo, vamos dizer, o aspecto divino para o homem. Porque é isso que o renascentismo quer mostrar pra gente. Então, é a divinização do homem aí. Para mim não é somente uma questão de criação. Agora, claro, eles não acreditam em Adão, na criação como nós acreditamos. Eles vão dizer o seguinte, que a criação de Adão, ali relatado na Bíblia, é apenas um mito, muitos católicos defendem isso, é apenas um mito que explica, né, que dá assim um entendimento da criação de Adão, da formação da humanidade. Mas que, na verdade, existe por trás do texto outras interpretações. Eles chamam isso de níveis de interpretação. E aí, claro, vai chegar no nível que você fala o que você quiser, né? Mas o que o texto aponta é que Deus criou Adão e Deus criou Eva. Do jeito que está escrito ali. É assim que eu creio, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. Então vamos lá, gente.
Então aqui nós vamos ter aqui o Marcílio Fitini, financiado pelos mecenas, que eram os Médicis desse período. Os Médicis eram apenas alguns dos mecenas. Aí eu acho engraçado, né, quando você vê, por exemplo, o Brasil Paralelo falando dos mecenas, que nós temos que financiar o Brasil Paralelo porque os mecenas financiavam a arte. Por isso que eu falo para você, esse catolicismo moderno que está aí arrebanhando muitas pessoas, que está aí fazendo um trabalho político, isso tudo tem a ver com o estabelecimento da nova era, com o estabelecimento da nova sociedade. Porque se fosse cristão realmente o trabalho que o Brasil Paralelo faz, ele diria o que foi realmente o renascentismo. Ele diria, por exemplo, quem foram esses mecenas e o estrago que eles fizeram para o verdadeiro cristianismo. Então, os mecenas eram aqueles que financiavam realmente as artes, mas o propósito era totalmente espiritual e antibíblico. E aí, Marcílio Fitini não tem nada, mas absolutamente nada de cristão, mas ele era católico. Isso aqui é bom lembrar. É bom lembrar que ele era um católico, ele era vou usar uma linguagem de hoje, mas naquele tempo havia a hierarquia da igreja não é exatamente como é hoje, mas ele era um padre católico, ele era um sacerdote católico, né? E ali quem controlava tudo isso eram as famílias que controlavam Roma. E nós vamos mostrar parte disso aqui. As famílias que controlavam Roma, controlavam o Vaticano e controlavam absolutamente tudo. E os papas, eles trabalhavam para essas famílias, porque eles eram membros dessas famílias. Por isso que não era bíblico, por isso que tiveram que sair da Bíblia, por isso que tiveram que justificar a questão da tradição. Eu fico muito indignado mesmo quando eu vejo como esses intelectuais católicos de hoje, eles mentem, desculpe a sinceridade, mas mentem na cara dura. Mentem, enganam, levam ao erro. Porque eles colocam como se esses papas fossem cristãos, genuínos, tementes a Deus, que acreditam na Bíblia e que estão lá para perpetuar um trabalho que começou com Pedro, que começou com Cristo e passou para Pedro, e mentem porque nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Agora, cabe a cada um estudar e saber se eu estou mentindo ou falando a verdade. Então vamos lá, esse vídeo de hoje vai trazer muita coisa sobre isso, né? Depois vamos ter a segunda parte. Então olha só, então esse foi Marcílio Fitino. Ele vai trabalhar a ideia da prisca-teologia. Ele acreditava que existia uma teologia que chamaram assim, mas na verdade eles acreditavam que havia uma verdade, que havia um conhecimento dos mistérios do universo. Esse conhecimento, ele foi repassado através de homens, né? E aí ele vai dizer que este conhecimento, ele foi passado através de vários homens importantes da história. Mas o conhecimento, ele era um conhecimento primeiro, né? Ou seja, original. Um conhecimento que foi dado por Deus, né? Mas vamos entender Deus não como a gente entende. Esse conhecimento foi dado por Deus e esse conhecimento foi sendo repassado, né, através de várias figuras importantes. Aí ele vai dizer que esse conhecimento foi passado para Adão e foi se estendendo para Enoque, para Noé, e vou chegar a Zoroastro e Hermes Trismegisto, e acabou que chegou em Platão. De forma que o cristianismo é uma espécie de continuidade dessa primeira verdade, dessa primeira filosofia, desse primeiro conhecimento, que é o que eles chamam de prisca. Prisca tem o sentido de primeiro. Então é a primeira teologia, é o primeiro conhecimento, né, que passa por todos esses homens e que há pouco tempo atrás, no período deles, esteve com Platão. Platão era um místico, Platão era um iniciado. Platão estudou no Egito, Platão estudou, como é que chama lá, o pitagorismo. Então, a gente, quando fala de filosofia, tem que ter cuidado, porque a filosofia ela tem um sentido plenamente espiritual. Então, vamos lá. Marcílio Fitino, então, ele vai ser financiado pelos Médicis e vai criar ali uma academia platônica em Florença, na Itália, que é a principal cidade desse movimento. Florença, lá em Florença, ele vai ter todo o apoio dos Médicis,
ele vai ter uma academia para ele. Essa academia vai estar num bairro ali pertencia aos Médicis, e ele vai ter toda a liberdade e apoio, todo o apoio logístico, financeiro, para traduzir as importantes obras desses grandes iniciados, desses místicos de várias tradições, né, egípcios, gregos, romanos e por aí vai, e ele vai traduzir isso, né, para o latim, e isso vai ser inserido dentro do próprio catolicismo romano. E aí entra o período do Renascimento, que nós vamos falar um pouquinho sobre, por exemplo, a Capela Sistina, e você vai entender o sentido disso aqui. Então vamos lá, gente, vamos seguir aqui com o nosso slide. Olha só, então você tem aqui Pico della Mirandola, que eu já falei sobre isso aqui. Aqui está Oratio de Hominis Dignitate, que é um manifesto humanista. É uma declaração, esse livro dele se tornou, gente, isso aqui se tornou um símbolo do humanismo. Esse livro aqui se tornou o manifesto, assim como para o comunismo, o manifesto do Partido Comunista de Karl Marx, assim como para os ateístas, humanistas aqui do século XX. Nós temos, eu já falei sobre isso aqui, o Manifesto Humanista. Nós temos o primeiro, segundo, terceiro Manifesto Humanista. Então, o manifesto, ele é um discurso, ele é uma manifestação escrita de algo que é estabelecido como uma verdade. Então, aqui está o oratio, a declaração, o discurso, a manifestação da dignidade do homem. E aí, é a partir disso aqui que nós vamos ter as ideias de direitos humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso aqui eu tô no século XV para XVI. Mas lá no século XVIII, isso vai ser estabelecido na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na Revolução Francesa. E depois isso vai ser estabelecido na Declaração Internacional dos Direitos do Homem através da ONU. Lá na minha playlist sobre a ONU eu falo sobre isso. Então nós estamos falando de declarações de direitos do homem, e você pensa que é só um reconhecimento do homem ser valorizado pelos governantes, e não é. É um propósito espiritual. O homem, eles estão libertando o homem de todas as amarras do que eles chamam de religião, mas só serve para o cristianismo, não é isso? Eles só falam do cristianismo, e aí eles vão criticando a religião, criticando o evangelho, criticando a igreja, criticando a Bíblia, nada mais pode, tudo é errado, tudo é parte do sistema, e assim você vai tirando todas as possibilidades do cristianismo existir, da Bíblia ser crida, da Bíblia ser estudada. Por isso que eu digo para vocês estão apoiando, vocês que adoram vir aqui, esses youtubers, que adoram dizer que não temos que congregar, que não temos mais que estar subordinado à hierarquia. Aí eles pegam os erros desses falsos pastores, os erros dessas falsas igrejas e colocam tudo isso aqui. Mas eu estou tentando aqui te mostrar historicamente que há toda uma construção para que o homem descubra por si mesmo, para que o homem busque a sua própria independência. Assista lá o meu vídeo que eu peço, o luciferianismo, que eu mostro para você, como até Flávio Joséfo já dizia isso, que Nimrod, lá do tempo que era um bisneto de Noé, Nimrod já dizia, o Nimrod é considerado o pai da idolatria, ele é reverenciado por essas ordens secretas, e Platão, ele tinha uma ordem secreta, Platão era o iniciado. Então, gente, essas ordens secretas têm Nimrod como uma espécie de símbolo, e Nimrod dizia que a única maneira de afastar Deus, de afastar o homem de Deus, né, de fazer Deus do homem deixar de crer em Deus, era trazer ao homem, colocar na cabeça do homem, despertar no homem a sua independência, fazer o homem acreditar em si mesmo. Gente, entenda que isso é um projeto antigo, essa independência do ser humano. Eu não estou aqui dizendo com isso, vamos deixar de ser ignorante, pessoal. Eu vejo coisas aqui no canal que eu me assusto. Uma pessoa inteligente não pode ser 880. Ah, então, Vital, você está dizendo que eu tenho que depender de pastor. Não, eu sou pastor. E na nossa humilde congregação, ninguém depende de mim. Lá eu prego para dentro da igreja aquilo que eu prego aqui para vocês. Lá eu digo claramente, não existe a ideia dos neopentecostais, que eles falam da cobertura espiritual.
Ninguém, eu digo isso na nossa igreja, ninguém aqui pode dizer que está numa cobertura espiritual porque congrega comigo. Não. A salvação é individual. Mas quando Jesus estabeleceu a sua igreja, e isso foi trabalhado, obviamente, pelos apóstolos, os apóstolos trabalhavam com a igreja reunida, a ideia é de que o pastor ele tem um chamado dado por Cristo, não por mim. Eu preciso da igreja tanto quanto a igreja precisa da igreja. Eu preciso dos meus irmãos tanto quanto os meus irmãos precisam de mim. Nós nos completamos, nós nos ajudamos, nós nos reunimos. E esse é o princípio que você vai encontrar em todo o Novo Testamento. Textos, cartas sendo escritas para um povo que congregava. Eu digo, gente, eu sou um mero pecador aqui dentro. Mas eu tenho um chamado de Deus. Deus me capacitou de uma forma e capacitou vocês de outra. Sendo que ambas as capacitações, a minha e a sua, elas são importantes para que essa instituição ela prossiga. Então aqui eu sou alguém que oriento, que ajudo, que acompanho, que escuto, que aconselho, baseado num conhecimento que eu tenho, baseado numa experiência, num chamado que Deus me deu. Então eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou mais santo do que ninguém. Eu sou apenas que tenho um chamado diferenciado. Então eu não sou independente, como a igreja não é independente. Então o pastor ele não é um sacerdote, um substituto, porque isso acabou-se em Cristo Jesus. O pastor é apenas alguém que apacenta, que significa cuidar das ovelhas, que ajuda, porque nós precisamos estar em comunidade. E aí eu vou repetir o que eu já falei em outros vídeos meus. Todos eles vêm aqui no YouTube e falam, né? Os rabinos, os rabinos messiânicos, judeus messiânicos, os gnósticos vêm aqui e falam isso, que não precisa de congregação. Eu fiz um vídeo mostrando isso aqui, mostrando os rabinos cabalistas falando isso. Eles alcançaram um grau de espiritualidade que não precisa mais de congregação, mas todos eles estão nas suas sinagogas. Todos estão nas suas sinagogas. Todos os maçons estão nas suas lojas, os católicos nas suas igrejas, os espíritas nos seus terreiros, nos seus centros de espiritualidade, né? Ou seja, os judeus nas suas sinagogas, os muçulmanos nas suas mesquitas. Aí vem esses falsos evangélicos, esses falsos youtubers, filhos do diabo, ensinando algo que só serve para a igreja evangélica. É absurdo ver irmãos evangélicos fazendo esse tipo de tolice e não percebe que isso é uma armadilha, né? Aqui sim, ó, esses renascentistas, eles defendiam a independência do homem, buscavam isso. Mas vamos lá. Então vamos seguir aqui. Então tá aqui Pico della Mirandola. Pico della Mirandola, ele foi influenciado. Olha aqui, gente, vamos pegar um outro aspecto aqui desse vídeo sobre o judaísmo, né? Como o judaísmo influenciou todos esses pensamentos. Aqui tá Eliar del Medigo, né? Perdoe se a pronúncia estiver errado. Então, aqui você tá vendo que del Medigo, ele influenciou Pico della Mirandola. Tá compreendendo? Que era também influenciado pelo Marcílio Fitini, que defendia a prística teologia. E aí nós vamos estudar mais na frente que tem uma diferença entre prística teologia e teologia perene, ou filosofia perene. Tem uma pequena diferença que eu, sinceramente, eu acho até difícil entender, mas eu vou passar para vocês, né, o que eles dizem. Para mim é a mesma coisa praticamente, mas nós vamos estudar isso mais na frente. E outro foi um Flávio Mitríade, que também era, né, um judeu cabalista. Flávio Mitríade. Então, olha só as influências de Pico della Mirandola, que era financiado pelos papas da época. Eu queria ler para você só uma coisa que interessante, que aqui diz o seguinte. Deixa eu só apagar aqui a minha imagem para você poder ler tudo isso aqui. Olha só, aqui está escrito o seguinte, olha. Yohanan ben Isaac Alemano. Depois você pesquisa sobre Yohanan Alemano. Nascido em Constantinopla ou em Mantua, é um judeu, claro, né? Falecido depois de 1504, foi um rabino judeu italiano,
notável cabalista, filósofo humanista, tá percebendo? Humanista e exegeta, e professor da língua hebraica para humanistas italianos. Então ele era um rabino notável cabalista, professor de língua hebraica para quem? Para humanistas italianos, incluindo Pico della Mirandola. Ele ensinava que a cabala era magia divina. Olha só, Pico della Mirandola estudou com esse judeu cabalista, que acreditava que a cabala era magia divina, esoterismo. E o que Pico della Mirandola vai fazer é criar a cabala cristã. Eu quero fazer um vídeo só sobre cabala cristã para você entender. Por isso, gente, que eles estão te empurrando para a lei, mandando você guardar a lei. Eles conseguem fazer associações, eles pegam versículos da Bíblia isolados e te levam para esse movimento aqui, e você está caindo sem saber o que é. Então vamos continuar aqui. Ele foi aluno de Judá Messer-Leon, mas se afastou das simpatias aristotélicas de seu mestre na direção do pensamento neoplatônico. Então, o Johann ben Isaac Alemano, ele estudou com outro judeu, o Judá Messer-Leon. Só que o Messer-Leon, ele tinha o pensamento voltado mais para o aristotelismo e o Johann para o neoplatonismo, porque há uma diferença, obviamente, entre Platão e Aristóteles. Então, o Platão, ele era muito mais esotérico. As ideias platônicas estão muito mais ligadas ao movimento esotérico. Daí o platonismo sempre foi, vamos dizer assim, a inspiração desses místicos. E aí Platão, ele carregava a verdade eterna, a verdade perene, e essa verdade depois ela foi manifestada por Jesus Cristo. É assim que eles entendem. Então, ou seja, essa cadeia de homens que passaram pela Terra, todos eles vieram para trazer essa verdade, que é uma primeira verdade, é a prisca teologia, a prisca verdade, a prisca filosofia, que tem a ver com a filosofia perene. E Johann, que foi professor de Pico della Mirandola, que revela em suas obras, olha que interessante isso aqui, gente, que revela em suas obras ter perdido o pai ainda criança, tornou-se protegido da famosa família de banqueiros romanos de Pisa. Então veja, aqui já é uma outra família de banqueiros da cidade de Pisa. Os Medici, embora tivessem negócios na Europa inteira, mas eles eram sediados em Florença. Então veja que ali há muitos banqueiros importantes, que financiavam esses judeus. É por isso que eu quero que você associe os banqueiros, os judeus e o Vaticano, todos juntos, tá? Vamos seguir aqui. Então, olha só, aqui você tem, aqui abaixo de mim, aqui, do lado esquerdo da tela, você tem o Papa Sisto IV. Observa bem, gente, por que eu coloquei a figura de Lutero aqui no meio? Porque Lutero é deste período. Então, eu quero que você não desconecte o movimento protestante do movimento renascentista. E aí eu acho uma covardia, tá? Me perdoe aqui a cidade. Eu acho uma covardia quando eu vejo os intelectuais católicos de hoje, dizer que católico era místico, ou melhor, Lutero era místico. Lutero estudou com um tal judeu, foi influenciado por não sei quem, foi influenciado pela cabala. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Todo o catolicismo da Idade Média, isso aqui já é fim da Idade Média, todo o catolicismo da Idade Média foi influenciado pelos judeus. Mas quando os protestantes, eles se voltaram para as escrituras, eles viram que aquilo estava totalmente longe do que o cristianismo bíblico dizia. E isso eles não falam. Então eu estou te mostrando aqui toda a influência judaica. Eu estou te mostrando. Os judeus que estudaram com o Pico della Mirandola, que ensinaram Marsilio Ficini, que ensinaram Pico della Mirandola, que foram financiados pelo Papa, que foram apoiados pelos papas. E aqui nós vamos começar a mostrar isso aqui. Então, e eu quero também te mostrar que o protesto contra esse tipo de atitude não começa com Lutero. Não começa com Lutero. Então, vamos ver aqui. Então, olha só, gente. Você está vendo aqui o Papa Sisto IV. Por que eu coloquei o nome dele aqui? Francesco della Rovere. Esse nome della Rovere é muito importante para você compreender esta família, que era inimiga da família dos Medici. Então entenda isso aqui, gente. Esse Papa, ele não chegou ali porque era um santo homem de Deus.
Esse Papa chegou ali por questões políticas, porque eram essas famílias que dominavam o Vaticano. Eram essas famílias que, quando tinham mais de um filho, geralmente um ia para o meio militar, o outro ia para o meio religioso, e ali dentro, como tudo era católico, eles cresciam ali nos conventos, nos mosteiros, eles iam crescendo, e mais tarde eles iam o quê? Serem papas. Por isso que teve papa que colocou, como por exemplo o Papa Leão X. Salvo engano, ele colocou, eu até anotei aqui, ele colocou 5 cardeais entre sobrinhos e primos. 5 cardeais colocados pelo Papa Leão X. Isso significa o quê? Que eu estou preservando a minha família no poder. Porque quem mandava era o Papa. Isso é uma coisa que está na história. Isso aqui não é difícil se descobrir, não. Então, olha só, o Papa Sisto IV, ele vai tentar revigorar, como é que se fala? Reformar ali, restaurar é a palavra, a capela, que vai ser conhecida como Capela Sistina. E talvez, eu acredito, a principal capela do Vaticano. Essa capela, chamada de Sistina, ela leva esse nome por causa do Papa Sisto IV, e o Papa Sisto IV, ele é um inimigo da família Medici. Então, veja, você tem um Papa della Rovere, que é inimigo da família Medici, que vai ter 4 papas. Então, aqui vai ter um problema lá na frente, porque esse Papa aqui, ele vai tentar, nesse período aqui que ele já é Papa, ele vai estar envolvido numa conspiração para matar 2 irmãos da família Medici, né? E, inclusive, desses 2 irmãos, um morre e outro não, né? Isso aqui é chamado de conspiração de Pazzi, né? Foi uma conspiração para destruir a família Medici. Esse Papa, ele vai conseguir matar um dos irmãos, né? Através de um outro grupo lá católico. Inclusive um arcebispo da igreja em que morreu. Era uma catedral em Florença. O assassinato deveria ser dentro da catedral, numa missa de Páscoa. Então eles vão para matar 2 irmãos, Giuliano e de Medici e o Lorenzo de Medici. Só que eles conseguem matar só o Giuliano. Só que acontece que o Giuliano já tinha, a esposa estava grávida. Então esse filho de Giuliano que morre, ele vai ser um papa lá na frente, um Papa Medici. E o Lorenzo, o que sobreviveu, ele também vai ter um filho que vai ser papa, que é o Papa Leão X, que expulsou o Lutero. Então veja como está tudo ali é bagunçado naquela época. Veja como a questão é política. Então Lutero não pode atrapalhar o nosso plano, porque a família Medici era uma família de banqueiros. Entendam isso. Não era possível que alguém se levantasse contra uma instituição que era governada por poderosos da época. É isso que a gente tem que entender, porque isso é história. Então não estou defendendo Lutero não, porque nem luterano eu sou. Principalmente hoje. A igreja luterana hoje, ela está totalmente dominada pelos globalistas. Infelizmente, né? Então vamos lá. Então, aqui se tem então o Papa Sisto IV. Veja que a Capela Sistina, aquela capela que tem a imagem da criação de Adão, Deus tocando o homem, a Capela Sistina leva esse nome por causa desse Papa Sisto IV. Ele vai restaurar a Capela Sistina, ele morre, depois isso é dado continuidade através de outros papas, que também vão restaurar, vão reerguer, vão reconstruir a Basílica de São Pedro, e ali tem toda uma restauração do complexo do Vaticano, para que o Vaticano seja a sede da cultura mundial, exatamente como era Alexandria, a maior biblioteca do mundo. Inclusive o Papa Sisto IV é o Papa que ele vai ali, vamos dizer, ele vai concretizar o plano da construção da Biblioteca do Vaticano. A Biblioteca do Vaticano, ela começa esse plano com um Papa antes dele, só me engano foi o anterior a ele, mas esse Papa morre e o Papa Sisto IV, ele vai ser o principal líder que vai ali estabelecer e reunir os pergaminhos e os livros e vai ali começar a concretizar a estruturação da Biblioteca do Vaticano. Então ele foi muito importante para esse período renascentista. Então, o que acontece? O Papa Sisto IV, inclusive, ele vai ter um sobrinho que vai ser um papa muito importante desse mesmo período renascentista aqui. Então, gente, é muita coisa para a gente mostrar aqui. E aí o que acontece? Você vai ter aqui o Papa Inocêncio VIII. Por que coloquei o Papa Inocêncio VIII? Veja que o Sisto IV morre em 84
E em 1484 já assume Inocêncio VIII. Ele tem a ver com o Pico della Mirandola. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que do período de Lutero, veja, Lutero nasce em 83. Então, o Papa Sisto IV, que já manda matar os irmãos Médici, Lutero já obviamente teve conhecimento disso, né? Esse Papa aqui, que era um Papa místico, né? Esse Papa aqui, ele, obviamente, Lutero que vai para o convento, salvo engano, Lutero ele vai se tornar monge, salvo engano, com 18 anos, se não me falha a memória, né? Então, claro que ele tem conhecimento dessas coisas. O Papa Inocêncio VIII, o que aconteceu? O Pico della Mirandola, ele vai escrever o livro que nós falamos aqui sobre a oração, o discurso da dignidade do homem, e ele vai desenvolver 900 teses para defender o quê? Para defender as suas ideias místicas, para defender sobre a dignidade do homem e para defender que existe uma harmonia entre todas essas visões místicas com o cristianismo. Ele vai tentar harmonizar tudo isso, o Pico della Mirandola. Então, o Papa Inocêncio VIII, o que ele vai fazer? Ele vai condenar 13 teses de Lutero, só 13. Isso para mim não é por acaso que são 13, mas depois eu quero mostrar a importância do número 13 para os cabalistas. Então ele vai condenar 13 teses de Lutero, ou melhor, 13 teses de Pico della Mirandola, e Pico della Mirandola ele vai propor ali que haja um debate, que haja o debate entre eles. Aí depois eu quero te falar a minha opinião sobre esses debates que está tendo hoje aí, que está enchendo a cabeça de muitos cristãos, né? Eu acho que tudo isso não é à toa. Não estou dizendo que todos estão fazendo intencionalmente, não estou dizendo que todo debate tem essa intenção, mas esse excesso de debates que hoje está tendo nas redes sociais, para mim ele tem um objetivo, que eu não vou falar aqui agora, porque o próprio Pico della Mirandola, ele defendia essa ideia, tá? Da questão dos debates. Isso era um pensamento da Idade Média. Mas vamos lá. Então, o Papa Inocêncio VIII, ele vai condenar 13 teses de Pico della Mirandola. Isso vai trazer um debate sobre tudo isso aí, né? Um questionamento, e claro que aí a ideia começa a ser divulgada. Isso é estratégico, gente. Isso é estratégico, tá bom? Não vou explicar isso aqui agora não, mas é estratégico. Então, à medida que você condena a pessoa, isso vai ser trazido um debate, que vai levantar polêmica, e aí entra a janela de Overton, né? Que eu não vou falar disso agora. Mas entendam a importância desses papas aqui. Então, o Papa Inocêncio VIII, ele assume quando Lutero tinha 1 ano de idade. E ele vai condenar 13 teses das 900 teses de Pico della Mirandola. Então, vamos lá. Aqui eu quero te mostrar rapidamente aqui nesse quadro, né? Deixa eu tirar aqui a minha imagem. Eu quero te mostrar aqui rapidamente nesse quadro quem eram os personagens da política da época de Lutero. Eu coloco sempre o Lutero aqui no meio para você compreender o contexto que nós estamos falando, que é do renascentismo. O renascentismo que, obviamente, não tem uma data específica, mas é ali, mais ou menos do século XIV até o século XVI, é o período do renascentismo, que vai influenciar todo o contexto espiritual daí para frente. Então você tem aqui, do lado esquerdo aqui de Lutero, Maximiliano I, que era sacro imperador romano, ou seja, era o político-chefe que era mais ou menos que ungido pelo Papa, por isso ele é sacro imperador romano. Então era uma espécie de representante de Deus, mas eles viviam em guerras o tempo inteiro, o tempo todo, desde Constantino, viviam em guerra por conta de territórios, para estender o cristianismo, para criar uma civilização cristã na Europa. E isso não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Jesus Cristo, mas enfim, Maximiliano I, ele foi imperador, ele foi sacro imperador romano. Então, politicamente, ele era o chefe do poder mundano, né, do poder secular, e o Papa o chefe do poder espiritual. O curioso é que muitos papas brigavam com os imperadores que queriam o poder de tudo, né? Queriam tomar ambos os poderes, tinham que estar na mão do Papa. Então, você vai entender por que eu coloquei aqui Maximiliano I. Então, olha só, os papas desse período de Lutero,
depois lá de Inocêncio VIII, que eu falei quando Lutero tinha um ano, o Papa Inocêncio VIII assumiu, aí nós vamos ter uns papas importantes, Papa da família Borgia, que nós vamos falar sobre ele. Esse Papa foi muito importante, por quê? Porque o Papa Inocêncio VIII vai condenar Pico della Mirandola, por causa de 13 teses, mas o Papa Alexandre Borgia, ele vai, ou melhor, o Papa Alexandre VI, ele vai absolver, olha só, o Papa vai absolver Pico della Mirandola. Esse Papa Alexandre VI, todo mundo sabe que ele é conhecido pelos seus bacanais, pela sua imoralidade, pela sua família promíscua, família Borgia, né? E aqui eu fico muito revoltado quando eu vi, por exemplo, aquele debate do Lucas Banzoli com o Ariel, aquele católico, quando o Ariel disse, não, mas é natural que um papa tenha excedido, que um papa tenha errado, porque o ser humano erra. Bom, primeiro que se ele é um seguidor de Pedro, se ele de fato é um representante de Pedro, se ele está na cadeira de Pedro, ele não tem o direito de errar como esse papa errou. É diferente. Uma coisa é nós errarmos, todos nós erramos. Outra coisa é você levar uma vida de promiscuidade e querer dizer que você ainda é infalível na condição de Papa. Outra coisa é que não foi só esse Papa aqui, eu estou mostrando isso. Eu mostrei lá, por exemplo, o Papa Sisto IV, que era inimigo da família dos Papa Médici, porque ele era um della Rovere, e ele, inclusive, está envolvido numa conspiração para matar 2 irmãos da família Médici. E vou te mostrar mais coisa aqui ainda. Então não eram erros pontuais, não eram apenas falhas humanas. Eram projetos malignos causados por causa da política. Então depois você vai ter aí, então o Papa da família Borgia, que eu vou te falar uma coisa bem curiosa sobre ele daqui a pouco, né? Porque ele era amante, esse Papa aqui foi amante de uma irmã desse Papa aqui, ó, lá no finalzinho, depois de Lutero. Eles, Papa aqui, ó, família Borgia, Papa Alexandre VI, ele era amante de uma irmã desse Papa aqui, ó, Paulo III, que vai estar lá na frente. Esse Papa Paulo III, claro que era mais novo, ele tinha uma irmã, né, chamada Giulia Farnese. E o que acontece? Esse Papa, como é que se fala? E esse Papa aqui, Alexandre VI, ele vai consagrar o Papa lá, que era irmão da amante dele, como cardeal, não é isso? Então, gente, o que acontece? Era algo muito complicado naquela época. Então, o que acontece aqui, gente? Olha só, o que acontece aqui é que esse Papa, né, o que era o amante da irmã do Papa, do futuro Papa Farnese, essa irmã dele era casada. Além de ter o caso com o Papa Alexandre VI, ela era casada com um membro da família Orsini, que talvez essa seja uma das mais importantes desse período. A família Orsini sempre foi uma das famílias da nobreza negra, uma das famílias que controlavam o Vaticano. Então nós estamos falando, essa família Farnese aqui também era uma das principais, né, das famílias que controlavam o Vaticano. Assim como os Sforza, assim Farnese, os Colonna, os Caetani. Dos Caetani tivemos 2 papas. Então era assim que funcionava. Então vamos lá. O Papa Alexandre VI, da família Borgia, ele morre, vai ser aí sucedido pelo Pio III, depois ele vai ser sucedido Pio III pelo Papa Júlio II, olha o nome dele aqui, della Rovere, Giuliano della Rovere. Ele era sobrinho do Papa Sisto IV, que deu nome à Capela Sistina, que era inimigo dos Médici, tá compreendendo? Esse Papa aqui, Giovanni della Rovere, que é o Papa Júlio II, ele vai ter grandes problemas com Michelangelo. Olha que coisa curiosa, né? Que a gente nunca sabe, né? Então esse Papa aqui, inclusive Michelangelo e Da Vinci, eles eram contemporâneos, trabalharam juntos, né? Só que com uma diferença grande de idade, claro, né? Então vamos lá, gente. Esse Papa aqui, o Júlio II, ele era sobrinho do Sisto IV, que era também um della Rovere. Aí quando o Júlio II morre, o Júlio II foi importantíssimo para quê? Para estabelecer o financiamento desses artistas ali do Renascimento, principalmente Michelangelo e os mais famosos, e o Da Vinci.
E o curioso, gente, é que esse papa era um papa que ia para a guerra e matava, e em nome de conquista, e expandir o reino cristão, né? Coisa que não tem nada a ver com Cristo. Inclusive ele foi criticado muito por isso. Era guerra em cima de guerra. Ninguém tinha paz. Não havia paz na Itália. Não havia paz em lugar nenhum. Porque toda hora uma cidade era invadida, famílias eram assassinadas em nome de expulsar, né? Era a famosa Guerra Justa. A Guerra Justa, defendida pelos católicos da Idade Média, é a mesma coisa da jihad islâmica. Mesma coisa. A mesma coisa. É uma guerra justa. Né? Contra o quem? Como é que eles chamavam? Vamos combater os infiéis. Então, em nome de um combate aos infiéis, nós vamos matar muita gente. Né? E com isso, as famílias que estavam à frente, elas expandiam suas terras. E qual era o regime que predominava na época? O feudalismo. E o que era o feudo? Era a terra. Então quem tinha terra tinha poder. Quem tinha terra era o senhor feudal. Quem tinha terra era um suzerano. Quem tinha terra tinha os vassalos. E quem tinha terra eram os bispos, eram os cardeais, eram essas famílias. Então por que Della Rovere? Porque que principalmente os Orsini, os Caetani, os Caetani, os Farnese, eles brigavam. Ora, porque eles tinham terras. Eles eram senhores feudais. E tendo o controle do papado, nós temos o controle de tudo. Porque quem ditava as regras para a sociedade eram quem? Eram os senhores feudais. Tá bom? Então, olha só. Voltando aqui a minha imagem, vamos seguir aqui em frente. Então você tem aqui, né, o Papa Júlio II, que era um Farnese, depois vem o Leão X, que era da família Médici, foi aqui que Lutero foi expulso, né? Lutero foi expulso. E esse Papa Leão X, ele fez algumas coisas absurdas. Você sabia que Leão X ele foi consagrado a cardeal com 13 anos de idade? 13 anos de idade. Eu só não tenho certeza quem foi o Papa que consagrou, mas eu acho que foi o Papa Farnese. O Papa que, ou melhor, Della Rovere. O Della Rovere, que consagrou ele com 13 anos de idade. Por interesses ali. Eles precisavam manter ali, houve uma pressão em cima do Papa, por causa da família dos Médici em cima do Papa para que ele consagrasse, e como eles ali, todo mundo era aliado político, é igual política mesmo. Estamos aliados aqui, vamos fazer um acordo para nomear fulano de tal e por aí vai, e assim as famílias se mantinham no poder, né? Então, Leão X ele se tornou cardeal com 13 anos, assim a promessa do Papa foi com 13 anos, deu a palavra que ele seria cardeal, e com 17 anos ele foi oficialmente aceito como cardeal, com 17. Mas ele foi separado pelo Papa quando ele tinha 13. Pesquisa o que eu estou falando. Depois vem Alexandre VI, eu tenho um vídeo sobre esse Papa, por quê? Esse Papa teve algo muito curioso. O Papa Alexandre VI, ele emitiu um documento, né, dentro de uma reunião lá, que eu me esqueci agora se foi qual foi o nível de... Não foi um concílio, mas teve uma reunião deles lá, porque existe uma hierarquia, né, dessas reuniões. Eu me esqueci como é que chama agora, mas esse Papa emitiu um documento dizendo que Lutero só fez o que fez porque o Vaticano, ele vai falar, a Cúria Romana, ele diz isso no documento, a Cúria Romana está podre. Está doente da cabeça aos pés. Ele vai falar de os absurdos que estavam acontecendo lá dentro. O Papa Adriano VI, ele declara isso num documento, e eu tenho um vídeo sobre isso. O nome da playlist, eu não sei se é os Papas de Lutero, assista lá para você ver. Então, Adriano VI morre, ele reconhece que a igreja estava totalmente doentia, né, da cúria, ele fala da cabeça até os pés. Ele fala sobre os exageros, os escândalos. E aí depois vem o Papa Clemente VII. Esse aqui que é o Papa Clemente VII. Olha aqui, Papa Clemente VII. Ele é um Giuliano de Medici. O Papa Leão X é João Lourenço de Medici. Então eles eram primos. Ambos eram filhos, cada um dos dois irmãos que estavam encomendados para morrer numa conspiração que foi feita pelo Papa Sisto IV e um cardeal lá da Catedral de Florença. E essa conspiração deu errado, porque mataram só o Giuliano, né? E aí houve uma revolta da sociedade e aconteceram atrocidades.
Mataram inclusive 2 padres que estavam envolvidos, enforcados. E o sangue correu durante dias. E eles executaram, exterminaram, lixaram publicamente aqueles que estavam envolvidos na conspiração contra os Médici. Que os Médici ali, principalmente o Lorenzo, ele era bem quisto, né? Tanto é que ele é homenageado por Maquiavel, né? Quando você lê Maquiavel, Maquiavel era desse período aqui. E por fim aqui, quando morre o Papa Clemente VII, você vai ter o Papa Alessandro Farnese, que é o Papa Paulo III. E aí tem um grande problema, né? Porque o Papa Paulo III, ele é o Papa que vai receber Inácio de Loyola e vai estabelecer a ordem dos jesuítas, né? O curioso é que lá na frente o Papa Inocêncio X, ele vai acusar os Farneses de muitos assassinatos, né? É muito interessante, é porque é muita coisa para a gente falar aqui. Esse Papa aqui, Paulo III, ele tem uma história bem interessante, porque ele vai nomear um cardeal, né? Ele vai nomear um cardeal que tinha 17 anos de idade. E o curioso é que... Só um instante aqui, gente. Tá falhando aqui? Sim, voltamos aqui. É porque de vez em quando dá um problema aqui. Eu não gosto muito de trabalhar com esse OBS não, porque eu não sei usar bem ele, a coloração fica diferente, de vez em quando ele dá umas falhas aqui. Mas vamos lá. O Papa Paulo III, é esse Papa aqui, que vai instituir a ordem dos jesuítas, ele vai nomear um cardeal. Ele vai nomear um cardeal. Esse cardeal, Giovanni Ciotti, né, o Ciotti, esse cardeal, ou seja, o Paulo III, esse aqui, ó, ele vai nomear um cardeal. Esse cardeal vai se tornar o Papa Júlio III. Tá compreendendo? Paulo III vai nomear um cardeal que lá na frente vai se tornar o Papa Júlio III. Esse Papa Júlio III, ele vai adotar, ainda acho que quando era cardeal, ele adota um morador de rua lá, alguém que vivia em situação de rua, né? Claro que isso não é moderno, né? E esse morador de rua, que vai ser adotado pelo Papa, ele vai ter um caso amoroso com o próprio Papa Júlio III. E desse caso amoroso, né, o Papa Júlio III, em função disso, vai nomeá-lo cardeal. Olha como era a coisa na época. Esses eram os cabeças do movimento renascentista. Porque não existe ideia de pecado aqui, claro que não existe. E depois eu esqueci de falar uma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, gente, tá? Me esqueci aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui algo sobre esse livro aqui. Tá vendo aqui, ó? Egiptomania. Eu tenho essa coleção, é bem interessante, sobre os egípcios. E eu vou mostrar depois uma questão sobre o Papa da família, aqui o Papa Alexandre VI, da família Borgia, e a sua relação com o Egito, com o misticismo do Egito, tá? Tá aqui. Eu lendo um dia esse livro aqui, de repente surgiu o nome do Papa. Eu falei, caramba, que legal. Você está lendo uma coisa que fala de outra, que tem tudo a ver com aquilo que você estuda. Então, só para não esquecer aqui, não perder o fio da meada, vamos lá. Então, o Papa Paulo III, ele vai nomear um cardeal chamado Giovanni Ciotti, ou Chiotti, né? Italiano, não sei bem, mas eu acho que é Chiotti. O Giovanni Chiotti vai se tornar o Papa Júlio III, que vai adotar um morador de rua, não sei bem qual a idade que ele tinha, não me lembro bem, mas que vai se tornar o seu amante, e isso é de conhecimento ali do Vaticano, tá? Tem autores que falam que a coisa não era nem escondida, e esse amante dele vai se tornar um cardeal. E o curioso é que lá na frente, esse cardeal, que era o amante do Papa, ele vai matar 2 pessoas, salvo engano, um pai e um filho, e vai cometer alguns PRO, né? E por causa desse homicídio, desse duplo homicídio aí, que eu não sei se foi os 2 ao mesmo tempo, mas eu creio que sim, ele vai ser então, ele vai ser separado, depois ele volta, dá uma segunda chance para ele, e ele não perde a função de cardeal. Então eu só quero que você entenda que a coisa não é como você pensa, não é como você pensa. Então não tem como a gente falar de renascentismo sem abordar tudo isso aqui. Então vamos lá, gente. Aí, só para a gente agora matar aqui tudo. Então, eu estou falando de Lutero para você se contextualizar. Lutero, então, é do período do Sacro Imperador Maximiliano I, né? Aí está a idade, o tempo que ele foi imperador, e depois do reinado de Carlos V. Eu quero te mostrar isso aqui para você entender o seguinte.
Olha o que ele está aqui na biografia de Jacob Figer. Olha que curioso. Jacob Figer foi o homem mais rico da Europa no seu tempo. Gente, entende isso aqui. Olha a influência que isso vai ter na cultura. Jacob Figer, olha o que diz aqui o seu biógrafo. Está aqui, ó, Greg Stamets, né? Vai dizer o seguinte: no Renascimento, a época em que Figer viveu, e ele está aqui, ó, 1459, 1525. Portanto, ele era do Renascimento, ele era do período de Lutero. No Renascimento, a época em que Figer viveu, o mundo era controlado por duas figuras, o imperador romano e o papa. Figer financiou os dois. Quem era Figer? Um judeu, Jacob Figer. Ele era um judeu. Eu quero mostrar para vocês a influência do judaísmo, dos judeus, dos cabalistas dentro do catolicismo romano. Então Figer financiou o movimento renascentista. Os papas tomavam dinheiro emprestado com esses financistas e, portanto, passavam a dever esses financistas. Gente, eu estou tentando mostrar para vocês, façam o seguinte, não querem acreditar no que eu falo, pesquisem, para você ver que não havia separação entre judaísmo e catolicismo. Estava intrinsecamente, é como se um faz um papel, o outro faz o outro. Entendeu? Então, nós aqui financiamos, ficamos meio oculto, mas vocês controlam aí politicamente e religiosamente. Então, veja bem que Jacob Figer vai ter várias histórias aqui no Renascentismo com vários papas e imperadores envolvendo o nome desse homem, né? Então, vejam a influência que nada é por acaso. Aí depois nós vamos ter aqui, olha que curioso, Henri Corneli, chamado de Cornélio Agripa. Ele era um judeu místico, né? Judeu místico. Cornélio Agripa, ele escreveu um livro chamado de Filosofia Oculta. Ele era, gente, alguém que... E aqui do outro lado você vai ter o Paolo Ricci, que também era um judeu, tá aqui o livro dele, né? Você tá vendo aí a árvore da vida, da Sefirotes aqui na capa do livro dele. O curioso é que o Cornélio Agripa, olha aqui, eu coloquei aqui a figurinha para você ver. O Cornélio Agripa, ele era um médico, né? E ele era alguém que estava ligado à família. Vou botar aqui de novo, só para você ver aqui, ó. O Cornélio Agripa, ele tá aqui, ó. Ele era alguém que instruía, que trabalhava na corte, que era uma espécie de secretário ali do Maximiliano I, o Sacro Imperador Romano. Então você tinha judeus nas cortes desse rei, que tanto serviam como instrutores do ponto de vista cultural e espiritual, como também financista. Eu estou só te mostrando as ligações que havia entre catolicismo e judaísmo. E aí você vai ter aqui do outro lado o Carlos V. Então, enquanto Cornélio Agripa, ele era alguém que trabalhava para Maximiliano I, tanto na área médica quanto em várias áreas de instrução, você vai ter com o Paolo Ricci com o Carlos V, que foi o outro sacro imperador romano. Então você tem dois sacro imperadores romanos influenciados por judeus. E se quem me financia? Obviamente que se alguém está me financiando, essa pessoa tem controle sobre mim. Não é a isso que nós falamos da família Rothschild? Que à medida que eles financiavam governos, eles podiam dar ordem aos governos? Eles podiam dizer o que eles queriam dos governos? Você não precisa me pagar desde que você me obedeça. Porque se você me deve, é como diz o ditado, né? Quem tem com que me pagar não me deve nada. E esses imperadores, esses papas, eles eram devedores dos judeus financeiramente. Já parou para pensar que o cristianismo proibia a usura, porque usura é pecado, que não se pode cometer usura, mas os judeus praticavam usura, autorizados pelos papas? Será uma coincidência? Tudo isso é uma coincidência? Então, gente, tem muita coisa para a gente discutir, para questionar e para ser respondido. Então, vamos lá. Então, Lutero também, depois que ele foi expulso, né, que ele foi excomungado, assume ali o Papa Paulo III, que é um papa da família Farnese, como eu falei, que ele foi irmão de Giulia Farnese, quando ele ainda era mais jovem, e a sua irmã era casada com um membro da família Orsini, e a sua irmã era amante do Papa, então da época do Papa Alexandre VI, da família Borgia. Então veja como tudo era misturado, né? Então a coisa era muito bagunçada.
E o curioso é que o Papa Paulo III, além de tudo isso, além de ter estabelecido os jesuítas, ele vai nomear um bibliotecário chamado Augusto Steuco. Traduzindo não, né? Transliterando aqui para o português, Augusto Steuco, ou Augustine Steuchi, em italiano. E o Augustine Steuchi, né? Steuchi, ele vai desenvolver a ideia da filosofia perene. Gente, isso aqui são coisas que me deixam impressionados quando eu estudo. Então, olha só, a filosofia perene, olha aqui, gente, a filosofia perene, esse termo, ele surge com quem? Quem é que vai desenvolver essa ideia aqui dentro da Biblioteca do Vaticano? O bibliotecário do Papa Paulo III. Tá aí, ó, Papa Paulo III. Então, eu quero que você entenda que hoje nós cristãos, quando criticamos, quando os próprios intelectuais católicos aí de forma falsa critica a filosofia perene, critica o misticismo, eles não contam que, na verdade, foram eles que trouxeram isso. E isso nunca saiu. E eles apoiam isso. Esses dias eu vi mesmo um vídeo eu esqueci agora o nome dele, esse que é do Brasil Paralelo, que dá curso de filosofia, com um semblante bem jovem, me esqueci o nome dele, gente, que sempre debate com Paulo Cogos, debate assim, mas eles têm muita harmonia. Me fugiu o nome dele agora, ele é professor de filosofia, você vai saber quem é. Eu vi um dia ele falando isso aí, alguém fez uma pergunta para ele, não, isso é esoterismo, eu vi que ele fugiu. Por quê? Porque ele sabe que isso existe dentro da Igreja Católica. Então calcule comigo se isso aqui não é espantoso. O bibliotecário nomeado pelo Papa Paulo III, essa biblioteca recém-fundada ali, recém-estruturada pelo Papa Sisto IV, o bibliotecário dele era um homem que desenvolveu a ideia de filosofia perene dentro da Biblioteca do Vaticano. Preciso dizer mais? Isso aqui é renascentismo. Isso aqui é movimento renascentista. Então nós vamos entender isso nos vídeos a seguir. Então, gente, vamos seguir aqui. Então você tem aqui o Augusto, né? Augustine Steuchi, ou Augusto Steuchi. Ele é de 1498 e ele morreu em 1548. Portanto, ele é do período renascentista, é do período de Lutero. Aqui o Papa Leão X. Olha que interessante. Aqui eu tirei do site Cabala em Pauta. Diz assim: o Papa que imprimiu o Talmud. É também uma coincidência? Olha só, gente, que curioso. O Papa Leão X permitiu que o primeiro conjunto impresso do Talmud fosse produzido. Então o Talmud, que inclusive é uma literatura totalmente mística, desenvolvida por judeus lá na Babilônia. Tem o Talmud babilônico e tem o Talmud judaico, né? O Talmud lá da Palestina, da região de Israel. Então esse Talmud aqui, que começou a ser desenvolvido lá na Babilônia, ou seja, o misticismo da Babilônia foi mesclado com o misticismo judaico e daí surgiu o Talmud. O Talmud que eu disse aqui, eu tenho um vídeo mostrando isso aqui, né? O Talmud, gente, que diz que Jesus Cristo está no inferno fervendo em fezes ardentes como castigo pelo que ele falou, como castigo por ter se colocado como Deus, como castigo por ter criado uma religião de idolatria, porque se ele é digno de ser adorado, ele é um idólatra. Então esse Talmud, ele foi, a sua tradução, ou melhor, a sua impressão, ela foi autorizado pelo Papa Leão X, o Papa que excomungou Lutero. Aí hoje o catolicismo critica Lutero, porque Lutero faz duras críticas ao judaísmo, chama ele de antissemita, né? Então um dia eu vou te mostrar a hipocrisia do catolicismo quando fala isso, e vou te mostrar por que isso é uma tremenda hipocrisia, né? Então ele permite a impressão do Talmud. Aí alguém vai dizer, não, mas o que tem a ver? Isso aí é porque a imprensa tinha sido recém-descoberta, ou melhor, recém-criada, né? E aí eles estavam imprimindo vários livros importantes. Não é verdade, não é verdade. Eu não estou mostrando aqui só isso, eu estou mostrando muito mais do que isso, tá? Da influência do judaísmo dentro do catolicismo, inclusive o Papa Paulo III ali, que assume depois que esse Papa aqui, ele vai expulsar Lutero, e aí o Paulo III vai assumir, e o Paulo III vai estabelecer, ou melhor, depois em Alexandre VI, depois o Paulo III.
Então, o que acontece? Ele é o quarto papa, né? Salvo engano, depois de Lutero. O terceiro é quarto papa. Me desculpe a confusão. Mas o Papa Paulo III, esse papa que vai estabelecer a ordem dos jesuítas, esse papa, ele até perdi o fio da meada aqui. Vamos voltar então aqui para o Leão X. O Leão X, gente, o Leão X, ele vai permitir que seja impresso ali o livro do Talmud, e o Talmud coloca Jesus Cristo como um idólatra, Ah, sim, lembrei. O Papa Paulo III, quando ele vai estabelecer a ordem dos jesuítas, boa parte dos jesuítas era formado por judeus, e pouca gente sabe disso. E eu tenho aqui material que eu posso te mostrar isso aqui, eu tenho livros mostrando isso aqui. E o livro não está questionando, não. São livros que estão tratando de outros assuntos, mas eles acabam citando isso. Entendeu, gente? Então eu quero te mostrar a conexão que havia ali dentro, a ligação que havia ali. Por isso eu tenho vontade de discutir melhor a questão da oitava cabeça da besta, daquela que iria surgir dentre as 7, sabe? Então vamos lá, olha que curioso isso aqui. Então, o Papa Leão X permitiu que o primeiro conjunto impresso do Talmud fosse produzido. Um volume do Talmud dedicado ao Papa, aqui está no site, Cabala em Pauta. Parece improvável, mas a primeira edição impressa do Talmud foi de fato dedicada ao Papa Leão X. Então, o Talmud foi dedicado ao Papa Leão X, da família Médici. Porque tudo isso aqui tem a ver com o quê? Com a ideia do renascentismo. É um renascimento espiritual. É um renascimento espiritual porque estamos renascendo, trazendo uma nova forma de enxergar o mundo, uma nova cosmovisão espiritual. Isso foi o renascentismo. O Papa Leão X, que reinou como Papa de 1513 até a sua morte em 1521. Por isso eu vou aqui afirmar, deixa eu aqui aumentar aqui a tela. Eu vou aqui afirmar em alto e bom som. A perseguição contra o protestantismo foi uma perseguição contra a Bíblia. Eu vou repetir. A perseguição contra o protestantismo foi uma perseguição contra a Bíblia. Porque se os protestantes estavam... A ideia de Lutero, primeiramente, não era romper com a Igreja Católica, mas era desafiar o Papa a provar que ele estava errado do ponto de vista bíblico. Então, se nós estamos num movimento, entenda isso aqui, gente, se nós estamos num movimento renascentista, que está traduzindo obras de místicos de várias civilizações e culturas, de várias visões filosóficas, se essas obras estão sendo traduzidas financiada pelo próprio catolicismo romano, como que alguém pode chegar em pleno auge do renascentismo dizendo que a salvação é única e exclusivamente pela fé? Como é que surge um movimento dizendo que a Bíblia é suficiente para a salvação? Por isso eu afirmo, foi um movimento, a perseguição contra os protestantes foi uma perseguição contra a Bíblia. Porque aquilo que Lutero estava dizendo, obviamente estava indo contra aquele período renascentista, contra aquilo que a visão renascentista estava estabelecendo, gente. Quem não estuda não sabe disso. O vídeo está gigante, mas passe isso em nome de Jesus para as pessoas. Ó, gente, aqui, tá vendo essas manchas aqui, ó? É por isso que eu não gosto de fazer vídeo por aqui. Mas para mim é mais prático, entendeu? É porque eu não sei adequar a iluminação correta aqui. Mas enfim, o que importa é o conteúdo, né? Vamos seguir aqui. Então esse Papa Leão X aqui foi o Papa que excomungou Lutero. Ele foi nomeado cardeal aos 13 anos de idade, mas oficialmente foi reconhecido aos 16, né? Ele era da família Médici. Então vamos lá. Aqui está um selo que foi criado em Portugal. Eu coloquei só para você ver aqui embaixo, aqui um elefante. Um dia a gente fala melhor sobre isso aqui, mas esse elefante, que é um símbolo, é uma divindade, né, na Índia, esse elefante ele foi doado para o Papa Leão X. E esse elefante ele ficou vários anos aí, vários meses viajando de avião, nem tinha avião. Esse elefante ele viajou de navio da Índia, que era uma região lá dominada por Portugal. Então, o rei português ele mandou esse elefante de presente para o Papa. Ele viajou não sei quantos meses de navio. Aí ele foi para um determinado lugar lá na Europa e de lá ele andou a pé, esse elefante, né, até a cidade
ali até o Vaticano, onde o Papa estava, até Roma. E aí esse elefante durou pouco tempo e morreu. Hoje, muitos especialistas falam que foi uma crueldade absurda, né? Mas esse elefante foi um presente para o Papa. Eu só quero que você entenda as extravagâncias que se faziam aqui. Então, esse Papa também é o Papa, você lembra da Noite das Castanhas? Eu fiz um vídeo sobre isso aqui, aonde 50... não, desculpe, gente, só uma falha. Isso aqui foi o Papa Alexandre VI, né, da Noite das Castanhas, depois você pesquise. Foi uma noitada com 50 prostitutas, né, patrocinada pela família Borgia. Inclusive o Papa Alexandre VI foi o Papa que inocentou Pico della Mirandola. Aí você vê, né? Um Papa promíscuo, inocenta Pico della Mirandola, as teses dele estão valendo, mas a de Lutero não pode. A de Lutero foi excomungada pelo Papa Leão X, né? Então, vamos voltar aqui. Olha só, então, continuando aqui essa sequência cronológica, então você vai ter aí o Papa da família Borgia, né, que é o Papa Alexandre VI, que é o Papa da Noite das Castanhas, depois você pesquisa isso aí, eu tenho um vídeo sobre isso aqui, tá bom? Depois o Papa Pio III, para a gente pegar a sequência correta, depois vem o Papa Júlio II, o Terrível, né, o Della Rovere, esse Papa aqui, que era sobrinho do Papa Sisto IV, que dele veio o nome Capela Sistina, que na Capela Sistina está pintada lá a criação, sobre a criação de Adão com Michelangelo, né? E aí nós vamos ter aqui, depois dele, o Papa Leão X, que é o Papa que vai expulsar Lutero. Depois nós vamos ter aqui o Adriano VI, que vai dizer que o que Lutero fez foi por conta da corrupção moral, espiritual e financeira. Ele vai falar da prática do simonismo, que é a venda de cargos eclesiásticos feita pelos papas, né? Você quer ser cardeal, você quer ser duque, você quer ser... sei lá, um marquês, então compra aqui que nós estamos vendendo o cargo para você. Ele vai denunciar tudo isso aqui, esse Papa aqui vai denunciar isso, dizendo, olha, Lutero só fez o que fez porque nós estamos doentes da cabeça aos pés. Ele vai dizer isso. Depois vai entrar o Júlio de Medici, que é também um Papa Medici, que é primo do Leão X, é primo do Leão X que expulsou Lutero, né? Eu falei que ele é filho do Juliano, que morreu na conspiração que estava envolvido o Papa Sisto IV. E aí você vai ter o Papa Paulo III, que é o Papa que eu disse aqui que é um Farnese, né? Esse Papa aqui é o que vai estabelecer a ordem dos jesuítas, é o Papa que, enfim, que tinha uma irmã que era a amante lá do Alexandre VI, né? Que ela era casada, além de amante, casada com Ursini, que é uma das famílias poderosas que controlava a Europa naquele tempo ali. E aí uma coisa curiosa, o brasão da família Borgia, os Borgias que inocentaram Pico della Mirandola, né, que tinham rivalidades ali com os Médici também, eles sempre estavam uma hora brigados, outra hora unidos, né, de acordo com os interesses políticos, exatamente como acontece no Congresso Nacional, então, e qualquer congresso do mundo, né? Então o brasão da família Borgia no teto da Basílica de Santa Maria Maggiore em Roma. Olha só, uma basílica católica tem o brasão da família Borgia, porque cada papa criava ali, né, o que ele queria. E você está vendo aqui no centro, isso aqui é um boi. Olha aqui os chifres, olha aqui o rosto de um boi de frente, né, a cara de um boi. Aí você acha que é invenção minha? Vamos continuar aqui. O brasão da família Borgia é um boi. Por que é um boi? Né? E aí você vai ver o seguinte... Brasão do Papa Alexandre VI, tem aí um boi aqui no meio. Brasão do Papa Alexandre VI, que é da família Borgia, uma das famílias mais promíscuas daquele período, né? E aí, eu vou te explicar por quê nesse livro aqui. Sabe por quê? Esse boi aqui da família Borgia é o boi Apis. Era uma divindade egípcia. E eu vou te mostrar onde o Papa buscou essa inspiração, só que eu não vou te mostrar hoje, tá? Só para você ver como era místico. E isso tudo faz parte do movimento renascentista, porque o renascimento está nos trazendo uma nova visão de mundo espiritual para a humanidade. Por isso a importância do pensamento clássico grego, que nós vamos ver no próximo vídeo. Olha que coisa curiosa aqui do movimento renascentista. Você está vendo isso aqui, esse piso? É de uma catedral. Você está vendo esse homem aqui no meio?
Isso aqui é Hermes Trismegistus. Eu falei sobre ele quando eu falei sobre, né, quando eu falei sobre o fim da igreja bíblica. Eu falei sobre Hermes Trismegistus, né? E falei também para vocês sobre, quando eu falei para vocês sobre o caduceu de Hermes, que é o símbolo que está no símbolo da maioria das nossas áreas científicas, né? Da contabilidade, eu falei de história, radiologia, fonoaudiologia, da medicina. Ou você tem o caduceu de Hermes, ou você tem o bastão de Esculápio, que Esculápio também está ligado a uma divindade. Eu mostrei isso aqui. Então, aí eu pergunto, mas por que Hermes Trismegistus, essa divindade romana, esse homem que é representado no Egito como o deus Tote, ou para os gregos como o deus Hermes, ou para os romanos como o deus Mercúrio, por que ele está no piso de uma catedral católica cristã? Por quê? Por quê? Vão inventar mil desculpas para esse absurdo, para esta profanação, para esse pecado, para essa apostasia. Hermes Trismegistus no piso da catedral de uma igreja. Agora vamos lá. Aí você confere se eu estou errado ou não, se eu estou mentindo aqui ou não. No piso da catedral de Siena, logo na entrada, existe uma famosa representação de Hermes Trismegisto, que teria sido feita por Giovanni di Stefano por volta de 1488, portanto, é uma obra renascentista. Ele toca com a mão do seu lado direito um livro carregado por duas esfinges. Eu vou te mostrar essa imagem, nós vamos estudar isso aqui. Onde constaria uma citação do Corpus Hermeticum. Eu tenho um Corpus Hermeticum, um dia eu vou mostrar algumas coisas do Corpus Hermeticum. Em latim, que seria relacionado ao Filho ou à Palavra de Deus, sugerindo que Hermes, um sábio pagão pré-cristão, porque a história dele diz que ele viveu no Egito, que ele foi contemporâneo de Moisés, portanto, previu o cristianismo. Então a imagem está dizendo isso, que quando ele toca ali, ele está mostrando ali o Corpus Hermeticus, que foram os escritos de Hermes Trismegistus, chamado de Corpus Hermeticus, o corpo de Hermes, que é os escritos dele. Então, ali essa imagem representa a ideia de que Hermes estava prevendo o futuro do cristianismo, que ele aconteceria. Então o cristianismo é uma síntese de todo esse paganismo. É aí que está a ideia da prisca teologia, a ideia da filosofia perene, da teologia perene. Do seu lado esquerdo existem dois homens, um deles tendo um livro que alude ao Egito, e sobre os pés de Hermes está escrito Hermes Mercurius Trismegisto. Por que Mercúrio? É o nome que ele recebe em Roma, a divindade Deus Mercúrio é o Hermes. No Egito é Tote. E na Grécia é Hermes, né? Então vamos lá. Contemporâneo de Moisés. Agora vamos voltar aqui a imagem só para você ver uma coisa. Tá aqui, ó, Hermes Trismegisto, conversando com duas pessoas aqui, né, que ele fala aqui. E do lado direito da sua mão aqui, ó, você vê do lado direito, é um trecho do Corpus Hermeticus, e aqui dá dando a entender nessa imagem que ele anteviu a chegada do cristianismo. Então, olha mais aqui, já estamos encerrando, tá, gente? Florença, a Nova Constantinopla, era um lugar onde o estudo da filosofia e das leis naturais e divinas permitia que as pessoas vivessem em paz por meio de uma sabedoria sagrada. Percebendo? Florença, a Nova Constantinopla. Depois eu quero explicar isso aqui. Então esse lugar era um lugar de estudo da filosofia. E eles acreditavam que essas leis naturais e divinas permitiam que as pessoas vivessem em paz por meio de uma sabedoria sagrada. É isso que os papas estavam querendo. Trazer essa paz da cidade através de uma sabedoria sagrada, que seria alcançada através do governo tolerante da família Médici, que colocou 4 papas. Graças à proteção dos Médici, responsáveis por estabelecer uma república platônica de sábios, um sistema universal de pensamento, no qual a política e as ciências pudessem coexistir com a religião e o misticismo,
se tornaria a base para o renascimento de uma nação judaica. Observe que curioso. Tudo isso seria a base para o renascimento de uma nação judaica. Por quê? Porque o que estava prevalecendo ali era a cabala judaica, que, segundo eles, tem ligações com as várias tradições místicas. Nessa perspectiva, Moisés, considerado pelos humanistas como um dos prisci philosophi, ou seja, os primeiros filósofos, os antigos filósofos, Moisés, ele é tipo assim, é como se Moisés, Zoroastro, Platão, Buda, Confúcio, esses homens estavam dizendo a mesma coisa, só que por meios diferentes, né? E o cristianismo é a síntese disso tudo. Então, Moisés era para Alemano, lembra lá do Alemano que eu falei lá, que influenciou Pico della Mirandola? Eu li sobre ele agora para você. Alemano, também o modelo do governante platônico perfeito, ou seja, Moisés era um modelo de governante platônico, embora ele tenha vivido ali antes de Platão. Modelo de governante perfeito que assumiu os papéis de filósofo, legislador e sacerdote educador para governar o seu povo. Então essa a visão, que esses homens que estão todos ligados, e eles foram os instrutores, esses judeus foram os instrutores daqueles sábios que estavam sendo financiados pelos Médicis e por outros papas para estabelecer o renascentismo, deixando muito claro que o renascentismo, portanto, era um movimento espiritual. E aí, o que acontece? Olha só, aqui está a imagem de frente, para você ver melhor. Aqui o Hermes Trismegistus, né, no piso desta catedral que eu te mostrei aqui em Siena, né, uma catedral católica. Então, embaixo aqui do Corpus Herméticos, duas esfinges. Então, para você ver. Aí, gente, aqui é o fim da primeira parte do nosso estudo, tá bom? Então, espero que tenha sido útil, perdoe aí o quanto ficou longo, mas é um assunto muito importante, essa é a base para os nossos próximos estudos sobre o renascentismo, que na verdade não passa de um movimento ocultista, tá bom? Que Deus abençoe a todos.